Ontem mais também empatou com o Remo, né? Então vamos lá, ó. Essa aula aqui, na realidade, eu fiz quando eu estava ensinando essa mesma disciplina em Santarém, né, para o curso de Ciência e Tecnologia das Águas, mas só que lá chamava desenho assistido por computador, que era direto no AutoCAD, né? O de você está sendo no AutoCAD por conta da situação de pandemia, né, e tal, não tem como a gente fazer desenho em prancheta, tá? Só explicando isso aí. Esse que era o Beleza. nosso antigo símbolo do Instituto, né? Agora a gente tem um outro e tem que atualizar, tá bom? Então, o que a gente vai aprender hoje vai um pouquinho sobre projeto de arquitetura ou projeto arquitetônico. O que é o projeto? Né? Todo mundo entende que é um projeto arquitetônico? Sim ou não? Sim, professor. Projeto arquitetônico é só de casa? Eu posso ter de uma loja, um posto de gasolina, Sim. enfim, pode ser qualquer coisa. Isso. Concorda? Loja, enfim. Então, são projetos que podem ser residenciais, comerciais, né? Empresariais ou corporativos ou institucionais, né? O que são os institucionais? Tipo, geralmente para empresas públicas, né? Tipo escolas, escola pode ser particular também, né? Museus, hospitais podem ser particulares, fóruns, enfim, edificações que vão atender ao público, seriam as institucionais. Então pode ser desses quatro tipos, né? Em geral, a gente aqui como engenheiros, né? Engenheiros sanitaristas, aí, que vocês vão ser, sanitaristas e ambientais, é, vocês vão acabar trabalhando com toda a parte do saneamento, né, dessas edificações. Então, é por isso que é importante entender como é que funciona esse projeto. Porque, além dos projetos de saneamento, né, de instalações hidráulicas, de água fria, água quente, água gelada, enfim. Água fria, tá só situando vocês, é a água que a gente tem na torneira naturalmente, na temperatura ambiente, chama de água fria. Tá bom? Então, vocês vão fazer esse tipo de projeto. E o projeto básico é o projeto de arquitetura. Então, é por isso que a gente está aprendendo um pouco sobre esse projeto, para aprender a construir isso e poder usar ele como base nos nossos projetos, nas disciplinas que vocês vão ter mais para frente. As normas que regulamentam os projetos de arquitetura são da ABNT, né, 13532 e a 6492, que é a representação de projeto de arquitetura, e a outra é a elaboração de projetos de arquiteturas, de projetos de edificações e arquitetura também. No caso, essas normas aqui a gente tem acesso, né, gratuito pela Universidade Federal, né, pela UFOPA. Então, caso vocês precisem acessar essas normas, é só pegar lá pelo site. Beleza? Quando a gente vai fazer um projeto, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É um negócio chamado programa de necessidades. Que é justamente se perguntar para quem vai morar ali, não, então, para o proprietário, o que ele quer que tenha no projeto. Não adianta a gente fazer um projeto com as nossas ideias simplesmente e elas não atendam a necessidade do usuário, não, então do proprietário ou quem está contratando a gente. Beleza? Então isso vai ser um programa de necessidades, nada mais é do que uma espécie de entrevista, Serviço com o cliente, né? né? Do que a pessoa quer, por exemplo, tamanho de quarto. Ah, quero uma cozinha grande. Não, prefiro uma sala, quero uma sala de jogos, um bar, enfim, piscina. Um monte de coisa. Então, isso é um programa de necessidade, né? E com base no que a pessoa tem, no orçamento que ela tem, na área que ela tem também, você vai propor algo. Porque não adianta você querer fazer uma casa gigante e você ter um terreno pequeno, né? Você tem que obedecer a legislação municipal, recursos e tudo mais. Tá tranquilo? De boa? De boa. Show de bola. O que vai ter, né, nesse programa de necessidade? Eu já falei aqui, né? O que vai ter, e depois que você estabelece isso, você vai criar um projeto básico, né? Projeto básico. Aí você pode fechar um contrato com o cliente, né? Tipo, especificar os valores, qual é o valor que você cobra, se você cobra por metro quadrado, se você cobra por prancha, né? A prancha seria a folha, tá, gente? Às vezes um projeto tem muitas folhas, tipo assim, muitos detalhes. Então tem gente que cobra por folha, né? Ou prancha. E tem gente que cobra por metro quadrado.
Fechado isso, você vai fazer uma proposta, né? O cliente vai mostrar o plano as necessidades, você vai traçar um plano, você vai fazer uma proposta para o cliente. Aí, feita essa proposta, vocês vão fechar um contrato aí, sei lá, enfim, algum jeito ele vai fechar um pagamento e tal. E você vai começar a fazer, né, o seu projeto preliminar, que seria uma planta baixa, em geral. Feita essa planta baixa, às vezes alguma maquete 3D, você mostra para o cliente para ver se ele aprova. Ele aprovando, você começa a fazer, dar mais detalhes no seu projeto, né? Porque não adianta nada você fazer um projeto super detalhado. Imagina que você gasta ali, sei lá, alguns meses fazendo isso e depois desse tempo o cliente não aprova. Já pensou que acontece um negócio desse? Você vai perder seu tempo. Provavelmente não vai receber por isso. Então, é comum que a gente faça um projeto básico primeiro e depois que o cliente aprovar aquele projeto, a gente começa a detalhar. Tá de boa? Sim ou não? De boa. Tranquilo. Uma outra coisa que a gente tem que ver. É conveniente que você, como projetista, saiba onde você vai construir, né? Por quê? O que vocês acham? Por que isso é importante? Deixa eu só aprovar aqui o pessoal que tá entrando aqui. Deixa eu... Por que vocês acham que é importante ir ao local? Às vezes dar uma lida é bom, sabia? Tá na tela. Muito bem, professor. Deixa eu falar para o senhor. A gente trabalha diretamente com isso, o Daniel também já trabalhou, tem um certo entendimento, né, Dani? Eu sou fiscal tributário aqui do município, professor, a gente trabalha diretamente com tudo que envolve tributos, obra, postura, enfim. Uhum. E uma das coisas que eu sempre falo para o profissional aqui é justamente isso, ir em loco, né? Verificar qual é a situação do terreno, verificar relevo, verificar a área para ver se realmente, como o senhor falou, se o projeto dele vai caber dentro daquela área. A gente se depara muito com isso aqui, né? A questão também da posologia, né? Referente aí à terra. Aqui, infelizmente, professor, a gente não tem ainda um certo... digamos assim, que aqui o pessoal ainda não faz muita a questão de estudo, né, da terra, da área, para ver como é que funciona e tudo mais. Então, a locação do terreno em si, nesse caso, é muito importante aqui para a gente, porque a gente cobra minimamente, né? Mas teria que ser cobrado bem mais. Entendi. Não, em relação aos valores, aí vai depender muito do desempenho de cada profissional, né? Também. Tem gente que cobra mais caro, tem gente que cobra mais barato. Depende da qualidade também, né? Às vezes o cara cobra mais caro um pouco, mas entrega um projeto muito melhor, né? Mais detalhado, coisas que, pensando em erros executivos, né? Nas etapas de execução do projeto, e detalhar mais o projeto, acaba que você evita, né? Ou então minimiza que ocorram alguns erros. Mas uma das coisas que eu acho bastante importante observar é orientação solar, né? Por exemplo, você acha que é interessante você colocar os seus quartos para qual lado? Do nascente do sol ou pôr do sol? Imagina que você vai fazer um quarto aí, uma casa. Nascente, né? Que pega o sol. Na nascente, pega o sol mais frio, né, professor? Parte da tarde. Exatamente, né? Porque provavelmente, né, de manhã você não fica tanto no quarto, né? Geralmente você vai, ou você está trabalhando, você está em outro ambiente da casa. Aí o sol é mais frio também, né? O clima é mais gostoso. Exato. E o nosso clima, né, é bastante penoso, né? No caso, assim, quando tá o verão mesmo, acaba ficando muito quente. Então é conveniente que você não esteja com o quarto quente de noite, que é quando você passa mais tempo, você vai dormir ali. Então é conveniente que você ponha, né? Então você loque no seu projeto o seu quarto, né? Ou então o ambiente que você vai ficar mais na região da nascente do sol. Dá para compreender isso? E como é que a gente vai saber isso? Indo ao local. Para saber, ó, qual lado eu vou colocar. Vou colocar para o lado direito, lado esquerdo, ou então sabendo aonde você vai construir, né? Às vezes você pode ver pelo satélite, né? Se
você souber a localização do terreno e tal. Ou Também. muitas vezes posicionar a edificação, gente, no terreno. Geralmente a gente tenta posicionar a edificação com as paredes paralelas ao limite do lote. Não sei se vocês reparam isso, mas geralmente as paredes da edificação seguem o mesmo alinhamento do lote. Certo ou errado? Aquela situação que o senhor colocou também, professor, muito relativo ao Código de Obras do município, né? Isso, tem que obedecer alguns recursos, né? Pelo menos um e-mail aí, geralmente, né? Das laterais. A parede Agora, se abertura você não- é aeroporto, né? Mas se for... Na laterais para abertura, laterais para abertura aqui, professor, residencial, né? 1,5 e 3 metros frontal e 3 metros também nos fundos, né? Aqui no município, né? Isso, Agora, geralmente é isso. quando é comercial, aí a pessoa pode construir na divisa do lote por inteiro sem problema nenhum, né? Desde que não esteja abertura. De maneira que não exista a abertura, né, nas laterais. Isso, o residencial a rigor pode Sobrou. também, sabia, Wagner? Só que não pode ter abertura. Pode ter abertura, né? É isso aí. Isso, a rigor você poderia encostar, mas não pode ter abertura. Mas acaba ficando desconfortável, né? Tem que ter o conforto térmico, né? Circulação de ar e tudo mais. Então, se você concentra, por exemplo, as esquadrias só na parte frontal e na parte posterior da edificação, acaba que a circulação de ar, né? A circulação de vento é prejudicada. Então, por isso que é importante te deixar esses recursos para que a gente possa colocar as esquadrias ao longo da edificação. Mas voltando àquela situação. Então, você ir ao terreno e verificar como é que é o nascer do sol, para qual lado é, a direção predominante dos ventos, né? Tem que verificar isso. Tipo, a direção predominante do vento você pode procurar na internet a partir da região, mas eu acho mais interessante você ir no local, né, e verificar de onde que vem o vento. Porque você pode posicionar as janelas num lado específico, né? Para que ocorra essa troca aí, né? De troca gasosa, enfim, passagem de ar na edificação, de modo que ela não fique tão quente. Uma outra situação é rotacionar a edificação no terreno. Geralmente a gente faz a edificação paralela aos limites do terreno, né? Mas em casos que a gente não consiga uma boa iluminação, ou então predominância das correntes de vento, a gente pode rotacionar a edificação dentro do lote. Não sei se vocês entendem aí como rotacionar. Imagina o lote retangular, né? Eu faço uma casa quadrada. Em vez de eu colocar o lado da casa, né, paralelo ao do lote, eu giro a casa de modo que ela fique como se fosse uma pipa. Dá para entender? Como se ficasse um losango dentro do lote. Consegue compreender isso? Sim ou não? É atravessada, né? Deixa eu ver diagonal. se eu consigo. Na diagonal? Deixa eu ver se isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Então, por exemplo, ó, digamos que isso aqui fosse o lote, eu poderia fazer a minha casa assim. Desse jeito. Digamos que os ventos vêm nessa direção, né? Não adianta eu colocar ali reto se o vento vem assim, né? Entendeu? Ou então posicionar as janelas assim. Tem várias situações, tá? Então, várias soluções arquitetônicas para isso. Então, é uma das situações que é conveniente a gente ir no local verificar isso. Tá beleza? Tá tranquilo? Show de bola. Uma outra coisa que a gente tem que verificar, né, além da vista local, é o relevo. Vocês estão vendo essas imagens aí? O que vocês conseguem perceber por essas imagens? O que tem de diferente entre elas? Plano, terreno ali acidentado, outro ali é meio descendo para um alagado. Isso, né? O que acontece? Por exemplo, nessa primeira imagem aqui eu tenho um terreno desnivelado. Nessa aqui, que eu estou passando o mouse, deixa eu colocar aqui o laser. Essa aqui, né? Que teria um terreno desnivelado. Só que
O acesso ao terreno é a parte mais alta, né? Por exemplo, a rua aqui, ó, tá na parte frontal. Ele vai caindo, né? Vai mudando de nível, o nível vai descendo, conforme eu vou avançando, né? Em direção à parte posterior do terreno. Então, a gente vai chamar isso aí de declive. Tem que fazer uma laje, Beleza? tá? Beleza? Uhum. Não entendi o que você falou? Para nivelar, ele tem que meter uma laje ali para embaixo fazer uma. Então, pode ser. Você pode fazer uma laje aí e tudo mais, mas aterrar não é, nesse caso, que não é conveniente. Porque você está Não, vendo que aterrar não é só o é terreno, festival. né? Tem o entorno todo dele ali. Então, Fazer para uma colocar. laje para nivelar, e embaixo seria. Fazer o. Sim, seria uma solução. É. Ou você faz uma casa que nem essa aqui, de baixo. Mas se Tá baixar, vendo? tá chique, né? Tem que ter um dinheiro bom. Então, você está usando o declive, né, e fazendo o ambiente separado, para não nivelar todo. Então, nesse caso, teria que passar uma laje aqui em cima, né? Ficar muito alto. É igual ele passou dele, não. Então vai escalonando. Então Suspense. depende muito dessa inclinação. Aí teve uma criatividade, hein? Você tá doido. Colocou até a piscina ali suspensa. Pois é. Aí o que faz? Ó, tá vendo esse muro aqui, gente? Esse muro acaba contendo o solo, né? Chama de muro de contenção. Esse muro geralmente é de concreto, de alvenaria estrutural e tal, no qual você faz um muro, aí você consegue aterrar nessa região, faz outro muro, consegue aterrar de novo. Enfim. Então, geralmente faz assim para aproveitar o relevo. Aí qual é a diferença desse aqui para este? Né? É que um é declive e o outro é aclive. Qual é a diferença? Né? É sempre a entrada, então a parte frontal do terreno. Se a parte frontal for mais alta e a parte do fundo for mais baixa, é um declive. Uhum. Agora, se eu tiver a parte frontal mais baixa, como é o caso aqui, né? Dessa foto de baixo, que tem a casinha, e a parte posterior mais alta, eu vou ter um aclive, né? Tipo, crescendo. Tranquilo? É. Então, depende muito do terreno aí, quando falar de declive, aclive está falando dessas coisas. Uma outra coisa que a gente geralmente dá para entender, ter uma noção aqui, se a gente não for no terreno, é ter um projeto desse aqui. Vocês sabem o que significa isso aqui? Isso que eu estou passando do mouse? O solo. Vocês já viram isso? O solo, é? Essas aqui são as curvas de nível. Então, diz assim se um terreno está aumentando de cota ou não. Por exemplo, mais para frente, vocês vão ter uma disciplina chamada topografia. Aí o pessoal da topografia que faz isso. Tipo, vai medir terra, não sei se... Aí deve ter, por exemplo, para georreferenciamento, vocês já ouviram falar? O pessoal aí da topografia. Já. Então, aqui, Vou gente... falar todo dia, professor. Ah, é? Então, aqui é a curva de nível. Cada linha dessa tem a mesma cota, tá? Quando fala cota, gente, é a altura em relação ao nível do mar. Tá? Altura, por exemplo, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Vocês já viram aqueles desenhos, por exemplo, às vezes tem uns desenhos aí, desenho animado, né? Que envia. Que tinha, por exemplo, fazendo uns contornos de montanha. É semelhante a isso. Não sei se vocês já viram isso. Não sei se alguém já... Não sei se todo mundo aqui já viajou de avião, tá? Mas quando você passa por cima de... Meu sonho. regiões montanhosas, você consegue ver, tipo, como se fosse uma espécie de círculos ou então contornos que tem a mesma altura. Então, você consegue perceber mais ou menos isso aqui. Ó. Dá para entender o que significa isso ou não? Senão eu vou dar um jeito aqui. Fala comigo. Essa linha toda torta aí, não entendi direito ainda não. Tá, então vamos dar aqui. Curvas. Aquela linha do desenho mais de baixo lá dá pra entender, que é o do terreno, né? Do solo descendo ali, né? Vocês já viram isso aqui, ó, por exemplo? Esse aqui, esse tá bacana. Dá para ver aqui, ó, que é acidentado? Tá vendo? Então, ó, tem uma parte mais alta, né, uma montanha, e uma parte mais baixa. Vocês estão vendo a minha tela, sim ou não? Sim, estamos vendo. Então, isso aqui são curvas de nível, né? São as curvas de nível. Então, dá para ver aqui, ó, por exemplo, geralmente esses contornos são regiões de montanhas. Ou é um pico, ou é um vale, né? O que é um vale? É como se fosse um buraco. É ou não é? Sim. Então, isso aqui seria semelhante ao que a gente está vendo ali, só que não está aparecendo todo, né? Aparece só um pedaço. Por quê?
terreno, um lote é pequeno, né, em relação à topografia de uma região e tal. Esse aqui eu acho que está legal. Dá para compreender que isso aqui é uma montanha aqui embaixo, ó? Sim ou não? Contorno. Dá para perceber que é uma montanha? Estou passando a mão? Dá. E também. Então não é. Então, olha como é que seria a planta, né? As curvas de nível. São linhas, né? Olha que cada linha dessa tem a mesma cota, tá, gente? Mesma altura. Então, por exemplo, esse númerozinho aqui, ó, 10, é a altura. Então, ó, 10, aqui é 20, aqui é 30 e aqui é 60. Eu acho que é 60. O que você percebe aqui? Se aqui está aumentando, isso aqui provavelmente é um pico, né? Como se fosse uma montanha. Dá para perceber isso? O círculo está diminuindo, o círculo está diminuindo e está subindo. Cada linha tracejada dessa aqui é uma altura. Está aumentando, tá vendo? Então, um pico. Aqui é a mesma coisa. 30, 40, 60. Vai aumentando. Enquanto que aqui está diminuindo, ó. No outro lado, que é 50, 40, 30, 20, 30. 20 não, 10. Então, que se está diminuindo, é um vale. Beleza? Dá para compreender isso? Tá. Então, é mais ou menos isso que a gente está mostrando ali, só que com uma escala menor, né? Uma situação menor. É um terreno só, um lote. Então, explicado isso. Vamos voltar para cá e vamos tentar entender isso aqui, ó. Então, no nosso caso, ó, veja aqui, ó. Aqui a cota é 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que está acontecendo aqui, ó? Da esquerda para a direita, esse terreno aqui está aumentando de cota. É ou não é? Então vai ser como se fosse isso aqui, ó, o relevo dele. Imagina que aqui é a frente, né? Se aqui for a frente, esse terreno seria o quê? Um aclive ou um declive? Um aclive, né? Seria isso aqui, uma rampa, né? Mais ou menos. E se a frente fosse para o lado direito, seria um declive. Declive. Tranquilo? Tranquilo. Tá, nessa matéria aqui, gente, a gente vai ter só uma noçãozinha de leitura, tá? Você não vai ter como a gente aprender e fazer esses desenhos aqui. Vocês vão ter outras matérias para aprender, mas a gente precisa pelo menos saber ler. Tá tranquilo isso aí? Deu para compreender? Deu sim, de boa. Show de bola. Show de bola. Quem é que faz isso, né? Esses projetos aí? Esse equipamento aqui chama Estação Total. Tá? Geralmente é o agrimensor, um topógrafo, engenheiros. Vários engenheiros podem trabalhar com isso, incluindo vocês, tá? Engenheiro sanitarista que mexe com... Vocês já viram passar... Vocês sabem o que é manilha? Sim. Manilha são aqueles tubos de concreto, tá, gente? Que o pessoal passa nas ruas para passar... para conduzir água de drenagem, tá? Então, vocês vão ter essa disciplina provavelmente ou comigo ou com o professor José Cláudio mais para frente. Drenagem, mais para frente, lá pelo 8º semestre, lá no final do curso mesmo. E vocês vão ver que existem algumas tubulações específicas, né, para conduzir efluentes. Efluentes seriam os esgotos aí e tal. Então, água de chuva é água pluvial, então pode ser em manilha de concreto. Por que pode ser ali? Você concorda que a manilha de concreto ela é permeável? Tipo assim, você molha assim, passa um pouco de água pelas paredes dela? Sim ou não? Sim. Então, água de chuva é para ser, tipo assim, entre aspas, limpa. É ou não é? Então não teria problema dessa água atingir o solo. Concorda? Sim ou não? Sim, professor. Agora, se fosse esgoto, né, por exemplo, efluente, doméstico seriam os esgotos das nossas casas. Industrial é de qualquer coisa que não seja doméstico, tá? Indústria de alimento, frigorífico, sabe? Matadouro de animal, essas coisas, enfim, tudo efluente industrial. Então, essas coisas não podem atingir o solo, tem que ir para uma estação de tratamento de esgoto, para algum lugar que tenha algum tratamento. Então, geralmente, são conduzidos em tubos ou em tubulações que não são permeáveis. Tá, beleza? Então, por isso que vai ter uma diferença aí do que vai conduzir ou não. Mas, voltando, para traçar esses tubos, se você colocar, você não é só simplesmente cavar um buraco lá, né, uma cava, e colocar o tubo. Você tem que ter um alinhamento. E, geralmente, quem faz esse alinhamento é o pessoal da topografia com esse equipamento aqui, a Estação Total.
que mede ângulos na horizontal e na vertical. Beleza? Estradas e assim também. Tá tranquilo? Vocês vão ter uma disciplina disso, específica para trabalhar isso. Agremissou. Tá beleza? Beleza. Deu para entender? Então, aquela curva de nível lá, é só esse povo aí que faz. Positivo. Já falei aqui da visita local, né? Então, isso aqui vocês dão umas olhadas depois, mas o que seria? No caso de obras já prontas, né? Caso você vai... A visita no local é necessária para avaliar outros pontos, como características gerais do uso do espaço, né? Digamos que você vai fazer uma reforma aí no local e esse ambiente, por exemplo, era um hospital. E agora você quer transformar num depósito de papel, né? Você vai fazer um arquivo. Você acha que qualquer prédio que pode ser um depósito de papel? Que é um arquivo? Sim ou não? Depende, né? Você acha que papel pesa? Pesa. Pesa, né? Então, tipo assim, não é qualquer lugar que pode armazenar tanto papel, né? Então, livros e tal, enfim. Então, tem que ver se aquele espaço vai servir ou não para aquele novo destino. Então, é conveniente que você vá no local, né? Características gerais das ruas e arredores. Por exemplo, imagina que você quer construir um galpão, né? Aí você tem um terreno, mas o acesso é uma rua muito estreita, que só passa um carro, por exemplo. Você não vai conseguir entrar com um caminhão, e se conseguir entrar, você não consegue manobrar. Então, você concorda que ali não é viável, né, para fazer um galpão. Dá para compreender isso? Dá sim. Saber o histórico do bairro, né? O que seria o histórico do bairro, gente? É saber se ali tem problema de deslizamento, né? Enchentes. Por exemplo, na nossa área aqui, quando eu falo nossa área, é o nosso curso. A gente está ligado literalmente com a parte do saneamento, né? A parte de água, enchente, isso aí tudo é da nossa alçada. Então, saber se ali uma região ela vai alagar ou não também é importante. Até para a gente poder construir naquele local ou não. Você acha que é conveniente a gente construir num local que alaga? Tipo assim, as margens de rio, essas coisas? Não. Não, né? Pode. Imagina, por exemplo, na região em que a gente está, na região oeste, não tem influência da maré, né? Porque o mar está distante. Agora, o pessoal que está no litoral tem influência da maré. Tipo assim, seca e enche, né, todo dia. Por exemplo, a região de Belém, apesar de não ser praia, né, é na foz do rio Tocantins, ali, Amazonas e tal, vira Baía do Guajará, tem influência do mar. O litoral é bem pertinho de Belém, tipo, dá 1 hora e pouco para chegar no mar. Então, ali, naquela região, sofre influência da maré. Então, enche e seca todo dia. Na região oeste do estado, né, na região do Tapajós, aí, tem um período de cheia e um período de seca, concorda? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Então, no período de cheia, não tem como a gente usar ou então acessar as margens do rio, as próprias praias, né, por exemplo. Mas no período de seca teria. Então, no caso dessas regiões que alagam, tem como construir coisas ali, né? Coisas, por exemplo, que eu falo recreativas, não morar ali em si. Mas, por exemplo, um campo de futebol, uma praça, coisas que podem ficar debaixo da água em determinados momentos e no período de seca, né? Estariam acessíveis. Então, esse tipo de obra, esse tipo de empreendimento, talvez a gente conseguisse fazer. Mas como é que eu vou saber isso? Conhecendo a região. Então, é por isso que é interessante ir lá e saber qual foi a enchente máxima que teve aqui, qual é a região que alaga, enfim, esse tipo de coisa. Deu para entender? Sim, professor. Sim. Show de bola. Construções e reformas em andamento, né, ao redor, porque é o seguinte, imagina que você tem uma casa, né, e alguém vai construir um prédio do lado da sua casa. Aí as fundações da sua casa são em sapatas. Todo mundo sabe o que é uma sapata? Sim ou não? Sim, professor. Souber me fala. As bases da coluna, né? São mais largas, mais profundas. Exatamente. É como se fosse Dá sustentações uma plaquinha, pilares, né? É uma placa onde nasce o pilar, onde nasce a coluna, digamos assim. Essa placa está em contato com o solo. Aí imagina que você vai fazer tem alguém do lado da sua casa fazendo um prédio, esse prédio vai, sei lá, ter 10 andares.
provavelmente as fundações é do tipo profunda e tal, né? Estaca e tudo mais. A depender do tipo de estaca que a pessoa usa, na edificação que está ao lado, pode provocar algumas trincas. Sabe, bate-estaca? Estaca é uma estaca que causa grande vibração. Então, tipo assim, balança as outras casas e tudo mais. Então, pode causar rachaduras nas edificações vizinhas. Então, se você tem edificações vizinhas ali que são frágeis, né? Ao fazer uma reforma ou construir outra coisa, você pode acabar mudando o seu projeto executivo, então, tipo de fundação, para que não afete aquelas edificações. Entenderam? Sim ou não? Sim, professor. Beleza. Então, característica dos imóveis vizinhos, você também pode fazer um levantamento fotográfico, né? Que é registrar, né? Porque não, por exemplo, se imagina que você está lá fazendo sua edificação, aí o vizinho vem e fala para mim, ó, apareceu uma rachadura aqui na minha casa e não tinha, né? E diz para ti, então quer que você pague, né? No caso, quem estiver construindo. Se você tivesse registrado isso antes, né? Imagina que no seu registro já aparece essa rachadura, você teria como comprovar e dizer que essa rachadura não foi provocada pela sua edificação, ela já existiu. Aí você não teria que pagar. Dá para compreender? Sim, professor. Suave, né? Show de Suave. bola. Essa parte aqui está falando de estudo de viabilidade, né? Tipo, apesar de você ter um terreno e de ser seu, você não pode usar ele todo. Não sei se vocês sabem, né? A gente precisa deixar uma área que seja permeável. Ou então, você não pode fazer edificações muito altas. Depende muito das taxas de ocupação e do plano diretor e o código de obras que a cidade tem. Então, cada cidade, cada município estabelece. Por exemplo, em determinado bairro, os prédios só podem ter, sei lá, 4 pavimentos, é o limite. Né? Por exemplo, vocês viram falar da região lá de Balneário Camboriú, que o pessoal estava aterrando a praia? Sim ou não? Sim. O que aconteceu, né? Lá, eu nunca fui lá. Tem uma região lá, né, acho que é bem famosa lá, tudo mais, bem nobre, e o pessoal acabou construindo vários prédios ali em volta da praia, né? E esses prédios começaram a fazer sombra na praia. Então, não, são altos. Tipo assim, a praia ficou sem sol, né? E você vai na praia para pegar sol, geralmente, né? Dar um bronzeado ali. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que alargar a praia de modo que a sombra dos edifícios, né? Não ficasse inteiramente na praia. Então, foi por isso que ocorreu o alargamento, né? Da margem da praia. Se isso tivesse sido controlado, a altura do prédio tivesse sido controlado pela prefeitura, né, da cidade, provavelmente isso não aconteceria. Eles estabeleciam uma altura máxima, uma taxa de ocupação do terreno, para que coisas como essas não acontecessem. Deu para entender? Positivo. Então, são limitações que os códigos de obras vão estabelecer. Ó, você pode usar 50% do seu terreno, 25%, tem que deixar tanto de área permeável. Que área permeável, gente? Uma área que não pode ser pavimentada, não pode ser concreto, não pode ser asfalto, tem que ser grama no máximo. Porque se garante que absorver a água da chuva. Isso, a água da chuva se infiltra. Filtrado. Né? Infiltra. Bom? Uhum. Plano diretor vocês devem ter aí na cidade, né? Esse plano diretor é um documento, né? Que a prefeitura geralmente estabelece com as diretrizes para a construção. Lá vai dizer a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento do lote, né? Que é quanto a gente vai poder usar disso. Cada cidade tem o seu. Eu devo ter mostrado aqui nessa aula de Santarém, eu acho, né? Aqui o plano diretor de Santarém, que na época era lá para Santarém, mas deve ter aí do município. O Silas até comentou com a gente na última turma que estão fazendo ou ainda não tem. Eu acho que não tem, não. No progresso, eu acho que ainda não. Eu acho que ele comentou que ainda não tem, ou estavam fazendo, ou estavam pensando em fazer, alguma coisa do tipo. O de Santarém a gente tem lá, tá? Mas ele é de 2011, né? Já precisa de algumas atualizações, alguns bairros cresceram, né? Bairros que eram considerados zona rural passaram a ser zona urbana e tal, então tem que ser atualizado isso. O município é muito novo ainda também, né? Está engatinhando. Não, mas os velhos também não tem.
Então, ó, estudo preliminar é aquilo que eu falei para vocês, né? Que é fazer uma espécie de planta básica, ver se o cliente aprova e depois continuar, né? Se ele aprovar, continuar fazendo o detalhamento dos demais desenhos. Vocês estão vendo esses desenhos aí? Vocês vão ver as pessoas falarem assim, faz um croquis para mim. O que é um croquis? É um desenho à mão livre, geralmente, certo? Geralmente parecido com esse aqui, ó. Tá? Geralmente parecido com esse. Esses outros aqui estão bem elaborados, né? Isso é pintado e tudo mais. Fazer mais rapidinho, menos dor de cabeça, né? Isso. Então, você tem uma noção aqui dos ambientes, né? É bom ter uma ideia de escala. É bom você ter algumas medidas que você faz com o seu dedo, né? Por exemplo, tem gente que... Eu tinha uma professora que ela sabia a medida do dedo indicador dela. Então, ela conseguia fazer nos projetos, né? Uma escalazinha gráfica para saber se cabia ou não uma peça, né? Então, por exemplo, ela dizia, meu dedo tem 4,5 cm, dedo indicador. Aí ela disse, eu sei que daqui dá uma cama, né? Metade do meu dedo é mais ou menos o comprimento de uma cama. Então, ela saberia identificar isso aí no ambiente. Então, esse desenho preliminar que a gente chama de croquis. Dá para entender? Dá para perceber aqui as paredes, né? Alguns contornos que seriam os móveis, camas, até tapete. Sim ou não? Sim, professor. Aqui tem um sofazinho, aqui tem uma TV, era aquela TV de tubo, né? Tem aqui um armário, tal, banheiro com pia, com banheira e tal. Então, isso seriam croquis, né? Apesar desses desenhos aqui, a gente tem plantas, né, que seriam esses de cima, algumas vezes a gente tem as perspectivas. Lembra a perspectiva que a gente fez ainda há pouco aí? Foi até a prova de vocês? A gente fez com uma peça geométrica. Sim. Só que dá para fazer com casa, né? Uma edificação. Então, se você faz uma perspectiva de um determinado ambiente, você consegue mostrar para o seu cliente a volumetria, tá? do ambiente. Quer saber quanto que ocupa, o que cabe ali, como é que fica a distribuição espacial dos móveis, dos utensílios que a pessoa quer colocar ali. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa imagem de baixo, dá para ver que lá no fundo é uma cozinha, né? Tem uns armários, sofá, uma mesinha e tem umas prateleiras. Dá para perceber isso? Dá sim. Não. Então, esse tipo de desenho ele é muito mais perceptível para a pessoa que é leiga, né? Tipo assim, fora da área, digamos assim, do que uma pessoa que é da área. Então, por exemplo, se você mostra uma planta para um outro engenheiro, para um arquiteto, para algum técnico, né, de edificações, enfim, dessa área aí de construção, é comum que ele entenda já e já tenha uma noção do que cabe aqui. Enquanto que você mostra isso aqui para alguém, para o seu cliente, que não é da área, é mais fácil você convencê-lo, né, de comprar aquela sua ideia mostrando desenhos assim. Isso aqui são perspectivas, tá? Se chama de perspectiva de ponto de fuga. Eu não sei se você dá para perceber, mas parece que os móveis vão afunilando num determinado ponto. Por exemplo, nesse onde eu estou colocando um marcador aí. Você consegue perceber que os móveis vão afunilando para lá? Sim, vai ficar mais distante, né? Dá para perceber isso? Aham. Vou mostrar aqui com caneta. Chama isso de perspectiva de ponto de fuga. Infelizmente não vai dar para a gente fazer aqui, mas seria isso aqui, ó, por exemplo. Dá para perceber isso? Tá funilando aqui o móvel. Aham. Aqui também. Isso aí é para imitar como a gente enxerga. A gente enxerga exatamente assim. Uhum. Tipo, a gente tenta, o nosso cérebro acaba colocando os objetos mais próximos, né, mais nítido, e o de fundo ele vai afunilando. Os olhos e tudo mais. Aqui também tem uma perspectiva, que é a de baixo, só que agora é com 2 pontos de fuga. Tem um aqui, ó. Um ponto para cá e um ponto para cá. Dá para perceber isso? Dá pra uma diagonal, né? Então aqui chama de ponto de fuga. Aí você pergunta, a gente vai aprender isso? Não vamos aprender. Tá bom? Seria um outro curso só para fazer isso. E aqui também tem um esqueminha, né? Fazendo um croquis aqui do que daria para fazer. Deu para entender isso aí? Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Show de bola.
Aí, ó, qual que seria o projeto preliminar? O que você faz no projeto preliminar, que a gente vai chamar de anteprojeto? Seria a planta baixa, né? Com algumas especificações, planta de cobertura, cortes, fachada, localização do terreno, planta de situação e maquete 3D. A gente vai ver o que cada um desses vai ter. No nosso, por hora, a gente só tem a planta baixa, mas a gente vai fazer planta de cobertura, a gente vai fazer tudo isso aqui, menos a parte da maquete. Bom, maquete 3D, que teria que usar um outro programa aí e tal, que no AutoCAD daria para fazer, só que daria muito trabalho e não é o programa que a gente usa para fazer isso. Tá legal? Não é produtivo fazer uma maquete 3D no AutoCAD. Então vamos lá. Todo mundo entende o que é um corte? Sim ou não? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá, pessoal. Dá para entender que aqui nesse desenho tem uma cozinha? Onde eu estou passando o mouse? Primeiro desenho. Todo mundo consegue ver que aqui é uma cozinha? Sim. Tem uma pia aqui, né? Tem um fogão, geladeira, aqui tem um armário, porta. Aí bem aqui tem uma porta também e uma janela. Como é que eu sei que aqui é uma porta? Que aqui está 1,20 por 2,10. Né? Uhum. Mas digamos que eu não soubesse, né? Por isso, eu posso fazer alguns cortes no desenho. Vocês estão vendo essas setas aqui para cima? Tem duas setas aqui, ó. Então, essa seta tem uma linha que passa bem aqui, ó, que seria um corte. Essa seta indica qual região eu estou vendo do corte. Então, se ela está apontando para cima, eu vou ver tudo que está na frente dela. Então, essa seta está cortando o armário bem aqui, ó, a pia, e é para ver tudo que está para frente. Ó. Tem que ter um fogão aqui, né? Se o fogão estiver atrás da pia, não aparece. Tem que aparecer uma janela, tem que aparecer essa porta. Então, se você olhar bem aqui, ó, no corte B, tá vendo aqui que tem um armário aqui, ó? Eu estou passando a mão. Passando a mão não, o mouse. Sim ou não? Olha o armário aqui que está aparecendo na planta. Só que esse armário só aparece o de baixo. No corte dá para ver que tem um em cima também, ó. Tem um armário em cima e embaixo. Todo mundo consegue perceber isso? Sim ou não? Fala comigo. Sim, professor. Bem aqui está a porta lá atrás, tá vendo? A porta aqui atrás, uma porta de correr, né? Uma porta de correr lá atrás, só que ela está atrás do armário, então ela não aparece toda. Primeiro aparece o armário. Bem aqui tem uma janela, a janela também está na parede de trás, então tem que aparecer as outras coisas antes. Aqui está um armário da pia, dá para ver a pia aqui, não dá? A torneira e tal. Sim ou não? Sim. Dá para compreender? Mas essa pia no corte aí, pela visão, não era para ver, não, né? Porque. Isso, exatamente. A rigor não era para ver essa pia. O que poderia fazer? Se ela não está no plano de corte e eu quisesse representar, eu poderia colocar com linhas pontilhadas. Lembra que a gente fala de projeção? Então, se eu quiser colocar alguma coisa que não apareça, né, naquele plano, eu poderia colocar com linha pontilhada, incluindo a torneira também. E a torneira está atrás do corte, né? Isso, exatamente. Ó, porque a pia está atrás do corte, então não apareceria. Isso. Aí aqui está o armário em cima da pia, dá para ver que tem um forro e tudo mais. Esse eu queria o corte B, né, que a gente vai chamar de corte transversal, que é da menor dimensão do ambiente. E o corte longitudinal seria o A. Né? O que eu veria? Está aqui a setinha do A. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a pia, geladeira, fogão e essa janela cortada. Tá vendo aqui a janela cortada? Janela cortada, tá aqui o fogão, tá aqui o armário, né, com a pia e tal. Aqui apareceu a torneira, geladeira e um armário por cima. Aqui que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo uma coifa, né? Coisa que não aparece aqui na planta. É o sugar, então, né? Coisas que estão acima daquele plano de 1,5 não aparece na planta, mas tem que aparecer nos cortes. E note que todos os cortes, gente, ó, em corte a gente só pode colocar cotas na vertical. Não tem cota horizontal. Não pode ter. As cotas horizontais têm que vir nas plantas. Tá tranquilo? Tranquilo. Entendido? Uma outra coisa também que tem são as fachadas. O que são as fachadas, gente? A fachada é a vista de fora da edificação, é como eu vejo as laterais. Então, existe a fachada frontal, lateral, que nem, sabe as vistas que a gente fez no nosso objeto? Não era como a gente via o objeto em diferentes situações? Para edificação, isso aí chama fachada. Então, vai ter a fachada sul, fachada norte, fachada leste, fachada oeste.
Enfim, esse sul, leste, oeste, é você que escolhe. Você pode escolher nomes. Então, fachada 1, fachada 2, enfim. Então, veja. Por exemplo, aqui tem uma planta. Todo mundo consegue perceber que aqui tem uma planta, né? E bem aqui, ó, são as fachadas. Aqui está a fachada sul. Provavelmente essa aqui, tá? Essa parte de baixo. Então, vamos ver o que a gente veria aqui, olhando de fora. Imagina que você está na frente dessa casa, você está vendo. Você tem que ver essa parede aqui, ó. Concorda que tem que aparecer essa parede? Na quina dela aqui, ó. Tá bem aqui a quina dela, tá vendo? Essas linhas. Tem uma porta nela, você tá vendo? A edificação tem paredes aqui, ó, mas não é todo parede. Tem uma região que tem uma mesa. Tô vendo parte de uma mesa aqui, ó. Olha a mesa aqui. Tá aberto. É ou não é? Isso aqui, ó, tem uma... Isso aqui provavelmente é central de gás, né? Onde você põe botijão de gás, como tá perto da pia aqui, ó, tem uma coberturazinha. Olha aqui, ó. Aí não é muito alto. Tá aparecendo aqui. Aparece o telhado. Dá para ver aqui, ó, que o telhado tem algumas quedas, né? Por exemplo, uma queda aqui, uma queda lá atrás. Então tem dois tipos de telhado aqui. Dá para ver isso? Sim ou não? Dá sim. Bem aqui tem janelas, onde eu estou passando o cursor do mouse, tem que ver essas janelas. Está aqui as duas janelas. Bem aqui tem um murinho, ó. Dá para ver que tem um murinho aqui, ó. Esse muro, se você reparar, ele está diferente do muro da casa. Dá para perceber que o muro da casa tem uma achura e esse aqui não tem? Essa janela está parecendo mais um porta, né? Isso, então a achura, ela sempre vai ser colocada quando eu cortar a peça. Então, se não está aparecendo a achura aqui, quer dizer que essa parede está abaixo do plano de corte. É um mureto, uma muretinha, então está abaixo. Ó. O plano de corte seria aqui nessa região, digamos assim, ó, onde está passando o mouse. Então, isso aqui está abaixo, então tem que aparecer tudo. Realmente é a porta, então. Isso. Então, isso aqui, ó, seria uma planta baixa. Então, assim seriam as fachadas. A fachada sul teria que mostrar tudo que aparece, tudo que eu consigo ver de fora. Então, a fachada sul seria essa, né? Aqui é a fachada leste, né? O que eu teria que ver na fachada leste? Ó, bem aqui tem parede, né? Tá vendo? Não tem nenhuma janela aqui, ó. Tá vendo? Nenhuma janela. Aí tá desse lado. Sim ou não? Você concorda? Se eu estivesse olhando aqui, essa parte estaria do meu lado direito? Então, ó, não tem nada aqui, só tá a parede. Bem aqui no meio, ó, tem um negócio que é um recuo, né? Um jardim de inverno, enfim, um recuo para colocar as quadrilhas. Então, bem aqui tem uma janela. Então, tem que aparecer uma janela e essas quinas aqui, ó. Essas quinas, eu teria que ver essas linhas. Tá vendo essa linha aqui? Essa linha? E a janela lá no fundo? Tô vendo também. Bem aqui, ó, não tem janela aqui nessa parede, ó. Tem aqui a parede. Tá vendo bem aqui, ó? Essa parte, lembra do murinho? Aqui o murinho. Só que agora eu tô vendo ele de perfil. Beleza? Bem aqui eu teria que ver sabe o contorno da porta aí, que a gente chama de alisar, que é tipo uma moldura da porta? Dá para ver aqui, ó, uma linhazinha seria a moldura da porta, alisar. Mesma coisa para a janela aqui de trás. Tá tranquilo isso? Dá para compreender? Tá sim. Então isso aí seriam as fachadas. Tem fachada norte, fachada sul, leste, oeste. Tá? Sempre vão ter 4. Aí tem as plantas de cobertura. Né? A planta de cobertura nada mais é do que o telhado, né? E no telhado a gente tem como mostrar, tá vendo esses triângulozinhos bem aqui, gente? Esses triângulozinhos significam as quedas dos telhados, a gente chama de águas. Então, falar um telhado, ó, o telhado tem 4 águas, tem 2 águas, tá falando de quedas, tá beleza? Então, 2 águas, 3 águas, enfim. Tem telhados que tem mais de 4 águas, né? Tem várias caídas. Dá para entender isso? Sim ou não? Sim, professor. Essa região que está tracejada aqui, ó, é o contorno da edificação. E tudo que está fora desse contorno a gente vai chamar de beiral, que é quanto o telhado passa para fora da edificação, né? Para que não molhe ali, né? A parede em si tem que ter uma proteção, que chama de beiral. Então, isso aqui seriam as águas do telhado. Tá legal? Tranquilo? Pode parecer mais área, né? Uma casa, uma edificação com área de redor, né? Parecendo assim, né? Aquela laguna isso. Aí. Pode ser. Tá de boa? De boa. Aí outra situação é quando a gente tem que localizar o terreno, né? Por exemplo, você tem que mostrar onde você vai construir.
Ainda mais quando você vai aprovar na prefeitura. É conveniente que você mostre a quadra e as distâncias, marcando o lote e tal. Então, por exemplo, aqui tem a Rua Ceará, a Rua Portugal, a Avenida 7 de Setembro e a Rua Belo Horizonte. Na planta de situação, você tem que marcar o tamanho do lote, caso aqui é 11 por 33, né? Dar distâncias em relação a uma esquina, pelo menos, ó, aqui está dando em relação às duas, né? E dizer para que lado está o norte. Tá legal? Para que lado está o norte. Ou você pode fazer uma setorização dentro do seu próprio lote. Então, veja, aqui o lote tem 9,5 por 16, dá para perceber que aqui é um lote. Eu tenho um jardim no fundo, um jardim na frente e uma área aqui que eu vou construir, ó, unidade 1, 85 metros quadrados. Tá? Não quer dizer que vai estar toda construída, mas vai estar coberto aqui, vai ter telhado, enfim. Então, seria essa parte. Área coberta, calçada, cimentada, calçada também. Tá tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. A mesma coisa para cá, ó. Sempre mostrando o norte, tá, gente? Aí, ó, localização aqui, escala 1 para 1000, rua 2, aí mostra o tamanho do lote, mostra o número da quadra, que no caso seria a quadra 7, né? Imagina que você tá num loteamento e tal. Aí, quando o bairro é mais antigo, geralmente já não tem mais as quadras, se localiza ali pela rua mesmo. Tranquilo? Isso aí chama planta de situação ou localização. Aí existem outros projetos, né, que não são da nossa ossada, digamos assim, né? Não são da nossa ossada, mas é conveniente que a gente aprenda a lê-los. Por quê? Esses projetos eles vão estar juntos com os nossos. Né? Os nossos são os projetos hidrossanitários. Mas vai ter o projeto de estrutura, projeto elétrico, de pintura, enfim. Por exemplo, você não pode passar um tubo dentro de um pilar, concorda? Então, aonde você for localizar o seu tubo, tem que estar fora de onde está passando os pilares e vigas, que são a parte estrutural da edificação. Então, veja, esse aqui é o projeto que vocês vão fazer. Não que vocês vão fazer nessa disciplina, mas é que vocês vão fazer aí como responsáveis técnicos, né? Que são os traçados das tubulações de uma edificação. Então, veja, aqui é um projeto estrutural e um projeto de hidrossanitário junto. Então, perceba, dá para ver aqui que tem uma linha, né? Vermelha aqui com eixo, sim ou não? Que seriam semelhantes às paredes? Sim. Esse no projeto estrutural são as vigas. E as vigas são representadas pela letra V. Ó. Então, seria aqui, ó, viga 4, P22. Enfim, viga 4. Aqui seria a viga 4, P59. E assim vai. Então, é ver alguma coisa. Dá para compreender isso? Sim, professor. Vigas. Bem aqui seriam os pilares, tá vendo? De azul. Ó. Pilar 56, pilar 54... pilar 55 e tal. Existe uma ordem para a numeração disso, né? Mas não cabe a gente aqui estudar isso, que a gente não vai fazer isso. Então, tem os pilares. Então, está marcado aqui os pilares, então não posso passar tubulações aí, concorda? Sim ou não? Sim, concordo. Aí vocês estão vendo de verde aqui essas linhas mais finas, isso aqui são as tubulações de esgoto, que vão estar embaixo da laje, né? Ralos, aqui a espera para o vaso sanitário, né? Um tubo, caixa sifonada, isso tudo vocês vão aprender mais para frente. E vocês conseguem notar aqui que tem uma angulação específica, tá vendo? Ou é reto, ou esse inclinado aqui, não é inclinado qualquer. É sempre a 45 graus. Porque as conexões que vendem no mercado são dessa angulação. Então não adianta você colocar outro ângulo se você não vai conseguir comprar. Tá tranquilo? Dá para compreender isso? Uhum. Então, ó, além daqui das tubulações, né, existem esses círculos, vem aqui, ó. Esses círculos, gente, no projeto hidrossanitário, eles se referem às tubulações que estão na vertical. E a gente já viu que partes verticais não aparecem na planta baixa, né? Então, ó, a tubulação aqui são as colunas, né? Imagina um prédio. Um prédio vai ter uma tubulação que passa na vertical, que vem descendo, né, os esgotos, ou então que alimenta de água os apartamentos, enfim. Mas mesmo se você tiver uma casa de 2 andares, tem que ter essas colunas. Concorda? Sim ou não? Essas tubulações verticais a gente chama de coluna. E, ó,
elas são representadas por esses círculos, né? Esses círculos aqui, ó, vou indicar, tem uma setinha e vai apontar para onde está a tubulação. Então, diz assim, ó, TQ seria tubo de queda. Geralmente, nesses tubos de queda são esgoto que está passando, fluente, né? Fluente fecal, essas coisas aí do banheiro mesmo. Aí que CV seria a coluna de ventilação. Vocês já viram lá aquelas, quando tem na fossa, o pessoal fala, ah, tem que fazer o suspiro. Tem também no projeto isso, né? Só que chama de coluna de ventilação. Tá tranquilo? Aí tem aqui, ó, TQ1, TQ2, é tudo tubo de queda. CV2, coluna de ventilação. E assim vai. Deu para compreender? Sim. Sim ou não? Sim. Mais para frente vocês vão aprender isso, tá? Com mais detalhes. Esse aqui seria um projeto elétrico, né? Então, ó, todo mundo sabe o que é um shaft? Sim ou não? Eu não. Então vamos lá. Vou mostrar aqui o shaft. Não era esse. Se bem que é esse. É o fio, né? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, essa coluna onde está passando as tubulações? Uma Sim. coluna falsa. Uhum. Tipo, chama de shaft. Aí pode ter o shaft hidráulico e o elétrico. Estão vendo aqui, ó, que é elétrico, por exemplo. Então você não pode misturar eletricidade com água, né? Obrigado. Então é conveniente que você saiba também interpretar o projeto elétrico para saber onde é que está passando as tubulações, né? Para você não misturar. Geralmente isso é bem perceptível, tá, gente? Mas vamos dar uma olhada. Então veja aqui, ó, como é que é representado o shaft. Ele é uma coluna, né? Como se fosse tem uma parede em torno, tem um xizinho. Esse xizinho significa que tem um vazio, né? É um buraco. Tá legal? Então o nosso projeto vai ter isso aqui também. Tá? Geralmente a gente vai fazer esse shaft para passar a tubulação. Quando é que a gente faz? Quando a gente não pode passar, né, a tubulação nas paredes. Ou então tem uma edificação que tem vários apartamentos. Então você tem uma coluna que é comum para todos os apartamentos. Então geralmente em apartamentos, os locais dos banheiros sempre são fixos para aproveitar esses shafts. Tá tranquilo? Deu para entender? Deu para entender. Agora sim. Show de bola. Então, para a gente entender o shaft, é importante não passar aqui no shaft elétrico nenhuma tubulação. Então, no projeto elétrico, o que significa? Isso aqui é um projeto elétrico, tá, gente? Vamos mostrar devagar aqui para ver se dá para entender. Vocês estão vendo uns círculos aqui, ó? Esses círculos no meio dos ambientes? Sim. Primeiro aqui, ó, o base é a arquitetura, né? Então, os círculos são as luminárias, são aquelas caixas que você põe na laje e tal, antes de concretar, são as luminárias. E dessas luminárias partem algumas linhas, tá vendo? Essas linhas mais escuras aqui, ó. Essas linhas são os eletrodutos. Vocês sabem o que são eletrodutos? Sim. São aquelas mangueiras por onde passam os fios dentro, né? E essas linhazinhas bem aqui, ó, por exemplo, são os fios que estão passando no eletroduto. Então, por exemplo, nesse eletroduto aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 fios passando dentro dele. Então, saindo aqui dessa caixa, indo para esse símbolozinho aqui, que era o símbolo de interruptor. Tá legal? Dá para entender isso? Tá, sim. Não precisa, a gente não vai fazer isso aí, de fazer um projeto elétrico. Talvez vocês façam, né? Vocês têm uma disciplina de eletricidade. Mas aí tem que ver qual é o conteúdo certinho. Eu não sou professor dessa disciplina, então teria que verificar, tá? Talvez façam, talvez não. Mas é importante entender. Tá tranquilo? Tranquilo. Para projeto aqui de arquitetura, às vezes a gente vai fazer uma reforma. Não sei se vocês já viram assim, aí às vezes você é contratado para fazer uma reforma. Então você vai quebrar algumas paredes e construir outras, né? Às vezes tirar a porta de lugar, janela. Então tem algumas regrinhas, né, para isso, né? Regrinhas não precisa seguir elas exatamente, né, nesse caso, mas elas ajudam bastante, né? Então, uma legenda de cores. Então, veja, as paredes que estão brancas são as paredes que já existem, né? Tipo, a edificação já existe, você foi contratado para fazer uma reforma, ou nesse caso aqui, as cinzas, tá bom? Parede nova seria a vermelha.
Então, tudo que está de vermelho vai ser construído. Não existia. Então, tá vendo aqui, ó? Por exemplo, o banheiro era até ser amarela, que era a parede a ser demolida. Eu vou quebrar essa parte da parede e vou construir uma parede bem aqui. Por quê? O que está fazendo aqui? Ele vai quebrar essa parede para ganhar esse espaço. Nesse espaço, ele vai construir mais um pedacinho aqui, mais um pedacinho para colocar uma mesa de computador. É isso aqui que tá dizendo. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Bem aqui, ó, no final, ele está aumentando a cozinha. Tinha uma paredezinha bem aqui, vai tirar para poder colocar o fogão, né? E a pessoa poder passar aqui. Então, aumentou a cozinha. Nesse caso aqui, trocou a porta de lugar, né? A porta era aqui, ó. Tá amarelo, vai passar a ser aqui. Tá compreendendo? Sim ou não? Sim. Então, esse é um projeto de reforma, né? Seria esse tipo de coisa. Uhum. Tá tranquilo? Tranquilo. Aí tem a parte de aprovação na prefeitura, né? Depois que você faz o projeto, você tem que aprovar na prefeitura, tem que ter um responsável técnico, tem que estar registrado no órgão, no conselho de classe, né? No nosso caso, o nosso conselho de classe é o CREA. Então, você tem que fazer a RT, que seria a responsabilidade técnica sobre aquele projeto, né? O projeto é seu, você tem que fazer uma RT e registrar no CREA, pagar nessa RT e também registrar na prefeitura, se for o caso de uma obra. Seria mais ou menos isso, tá? Aí tem a parte de aprovação da prefeitura, às vezes você manda o projeto volta, você tem que fazer uma readequação. Então, isso é normal acontecer, tá? Mas geralmente, se você já conhece o esquema da prefeitura, você já sabe o que eles exigem, então você já consegue fazer o projeto seguindo os esquemas deles para conseguir aprovar de primeiro. Não é muito difícil. Aí depois vem o projeto executivo, que é como você vai construir, né? Que é colocar as cotas, dizer níveis e tal. Dizer, ó, tem um ambiente aqui da edificação que é mais alto que o outro. Então, essas coisas a gente tem que mostrar no projeto. Tá tranquilo? Aí tem mais umas coisas aqui. Essa parte eu vou deixar para vocês darem uma lida, tá? Aí a gente finaliza aqui essa parte da aula. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza.